Olá, eu sou a candidata Miriam Yukimi Okal Stasiak de Gouveia, sou professora de língua portuguesa, candidata pelo Núcleo Regional de Apucarana. O tema da minha videoaula será o gênero textual conto. E a minha videoaula terá alguns objetivos, como diferenciar o tipo textual do gênero textual, compreender o que é um conto, revisar os elementos que compõem uma narrativa e compreender as características de um conto. Para a gente começar a falar de qualquer gênero textual, é muito importante que a gente saiba a diferença entre tipo textual e gênero textual. Embora os nomes sejam parecidos, se referem a coisas diferentes. Quando nós estamos falando de tipo textual, nós estamos falando de estrutura. Nós estamos falando da forma com a qual o texto é escrito. Quando nós estamos falando de gênero, nós já estamos falando do uso social daquela estrutura. É o texto propriamente dito. O autor, utilizando a estrutura, ele escreve um gênero. Então, o tipo textual, ele pode se referir a uma estrutura narrativa, onde o autor busca contar uma história. Pode se referir a uma estrutura descritiva, em que o autor caracteriza, adjetiva algum personagem, algum cenário, ou então um retrato falado, é um gênero textual do tipo descritivo. Pode ter uma estrutura expositiva, onde o autor expõe, fala sobre algo, mas não traz a sua opinião, diferente do tipo argumentativo, em que o autor apresenta a sua opinião, a sua tese ali no texto. E pode ter também a estrutura injuntiva, em que o autor busca orientar, instruir o leitor sobre algo, como por exemplo numa receita, numa bula de remédio, num manual de instrução. Já os gêneros, eles são inúmeros, seria impossível a gente esgotar o estudo dos gêneros textuais, uma vez que a comunicação ela é dinâmica, ela muda, ela acontece, por exemplo, a internet mesmo trouxe grandes mudanças na comunicação, então os gêneros eles surgem a cada dia. Nós estudamos alguns, como eu disse, a gente não esgota o estudo dos gêneros na escola, tá? Agora, o gênero que eu escolhi é o conto. O que faz o conto ser diferente dos outros gêneros? É isso que a gente vai compreender com essa videoaula. O conto, ele é um gênero do tipo narrativo. E é muito importante a gente relembrar quais são os elementos da narrativa. O que faz um texto ser considerado narrativo? Ele tem que ter alguns elementos dentro dele. Ele precisa ter um narrador, que é quem conta a história. Ele precisa ter os personagens, que são aquelas figuras humanas ou com traços humanos. Por exemplo, um animal pode ser um personagem, mas ele vai ter atitudes ali humanas para desenvolver aquela história. Ele tem que ter o tempo, ele tem que ter o espaço e também o texto tem que ter o enredo, que é a sequência de ações, a história propriamente dita. Tendo esses elementos, o texto ele é considerado narrativo. Mas lógico, dentro do tipo narrativo nós temos muitos gêneros. Hoje nós vamos estudar o conto, mas nós temos o romance, temos a crônica, temos a tirinha, temos uma piada, que é um texto, um gênero do tipo narrativo, tá bom? Então, o que faz um texto ser um conto? O conto ele é uma narrativa curta. Diferente do romance, que é uma narrativa longa, a extensão dele é bem menor. Ele é uma narrativa fictícia. Ele tem começo, meio e fim. Justamente pela sua extensão, o conto ele costuma ter poucos personagens. E os personagens eles são menos densos, menos desenvolvidos do que no romance. Ele também traz, normalmente, um único conflito e apenas um clímax. E qual seria a estrutura de um conto? Bom, a estrutura, ele começa com uma introdução, que é o início da narrativa, onde o autor apresenta ali a situação inicial. Ele traz os personagens, qual o espaço, o tempo em que aquela história vai ser narrada. Nessa parte, costuma ter alguma descrição, algumas características dos personagens, do cenário, justamente para criar um cenário no imaginário do leitor. Depois, o autor continua desenvolvendo aquela história. Ele vai apresentar ações que vão modificar o estado inicial da narrativa. É aí que surge o conflito. O que é o conflito? Uma situação, um problema que os personagens vão ter que resolver. A história chega ao seu ápice, que é o clímax, que é o ápice da tensão, e as ações ali tomadas vão definir o final da história. E por fim, nós temos o desfecho e a conclusão, que normalmente é bem diferente do que foi imaginado no início. Nós temos alguns tipos de conto. Não são apenas esses são alguns exemplos, tá bom? Então, nós temos os contos de ficção científica,
onde existem ali elementos que ainda não temos na realidade, mas que podem existir devido ao avanço científico e tecnológico. Nós temos o conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis de acontecer na nossa realidade. Nós temos os contos de fadas. Esses aí são bem conhecidos, né? Da Cinderela, da Branca de Neve. E ele é marcado por fadas e criaturas mágicas. Nós temos os contos de suspense, onde as histórias trazem mistérios, que pode ter ali uma figura que desvenda o crime. É um policial, ou um detetive, até mesmo um dos personagens. E nós temos também os microcontos, ou minicontos, que são contos bem curtinhos, podem ter até apenas uma linha, como esse exemplo que eu trouxe aí para vocês. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Esse é um miniconto da Cíntia Moscovitch. E o miniconto, ele fala muito com poucas palavras. Cabe ao leitor ali desenvolver, subentender a história. Então ele exige uma participação mais ativa do leitor. Alguns autores importantes, contistas, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, Mia Couto, Rubem Fonseca, entre outros. O conto, ele é bem presente na nossa literatura. O brasileiro costuma gostar muito de ler contos. E aí nós temos um conto clássico, tradicional, que é o conto A Cartomante, do Machado de Assis. O enredo desse conto, ele gira em torno de um triângulo amoroso, que é composto por um casal, Rita e Vilela, e um amigo de infância do marido, Camilo. Camilo, mesmo tendo essa amizade com Vilela, acaba se envolvendo com a esposa dele, com Rita, e ele começa a receber cartas anônimas de alguém que sabe sobre o caso dos dois. Meio com medo, assim, ele decide se afastar do casal a fim de evitar suspeitas por parte de Vilela. Rita, com medo de perder o amante, ela busca uma cartomante, ela vai consultar uma cartomante. O clímax dessa história acontece quando Camilo ele recebe um bilhete do próprio Vilela, convidando ele para ir depressa à sua casa, mas ele não fala o porquê. Quando ele chega lá, bom, aí você vai ter que ver o que aconteceu, vai ter que ler esse conto. Outro conto bem legal aí é o Venha Ver o Pôr do Sol, da escritora Lígia Fagundes Telles. Essa narrativa ela se inicia com o encontro de dois ex-namorados, Ricardo e Raquel, em um cemitério abandonado. Esse cenário foi escolhido pelo Ricardo com o argumento de que lá teria um lindo pôr do sol. O enredo ele vai acompanhando o ex-casal por esse cemitério até que eles chegam ao mausoléu, né? Aquelas casinhas, né, que ficam nos cemitérios, em que estão enterrados os parentes de Ricardo, inclusive, segundo ele, sua prima que faleceu aos 15 anos de idade. O clímax acontece quando a Raquel, já dentro desse mausoléu, ela percebe que a garota que tá lá, que faleceu, ela já morreu há mais de 100 anos e que não era prima de Ricardo coisa nenhuma. A história, que parece ser bem romântica, ela se desdobra de forma surpreendente. Então, eu trago aí algumas sugestões de leitura de contos: A Cartomante, do Machado de Assis, Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, Restos do Carnaval, da Clarice Lispector. E uma última dica: ao ler um conto, gente, tenta contextualizar em que cenário, em que época ele foi escrito, porque nós temos contos aí que foram escritos em contextos sociais bem diferentes do que a gente tem hoje. Além disso, é comum que os autores utilizem a escrita para realizar críticas sociais. Então leiam sempre com um olhar atento de crítica, tá bom? Infelizmente, alguns contos, mesmo antigos, ainda trazem críticas atuais, problemas que ainda estão presentes na nossa sociedade. Tá bom? Eu quero agradecer a atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!